gente! Está no ar mais um Contra-Regra. No programa passado, falamos sobre sustentabilidade. E se você esperou ansioso pelo tema de hoje, não vai se decepcionar, porque vamos falar de um assunto que é pura diversão e que não tem restrições de idade. O Contra-Regra de hoje é sobre jogos. Provavelmente você já tem alguma lembrança boa quando ouve essa palavra, não é mesmo? Isso porque, desde a antiguidade, os jogos estão presentes no nosso dia a dia, seja na infância ou na vida adulta. Os jogos podem ser úteis de diversas maneiras, desde o desenvolvimento do raciocínio e da concentração até no entendimento da vida em sociedade. Por isso, é comprovado o benefício que a atividade lúdica tem no desenvolvimento humano, principalmente no das crianças. Você vai ver agora uma reportagem super interessante que a nossa equipe preparou sobre isso. Confere aí! A maioria de nós lembra com carinho e saudade das brincadeiras da nossa infância. Nessa fase da vida, a única preocupação dos pequenos é com a diversão. Muito mais do que entretenimento, os jogos e brincadeiras têm um papel muito importante no desenvolvimento das crianças. É o que nos conta a professora Márcia Onísia, especialista em educação infantil. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que o brincar é a atividade essencial da infância. Toda criança, naturalmente, ela brinca. Ele é muito importante para o desenvolvimento dela em todos os aspectos. Físico-motor, social, cognitivo, afetivo e moral. Uma questão muito importante é saber quais jogos ou brincadeiras são mais adequados para cada faixa etária, pois o desenvolvimento das crianças varia de acordo com a idade. De 0 a 2 anos são crianças sensório-motoras. Essas crianças, elas basicamente necessitam desenvolver os sentidos. O tipo de jogo, ele é um jogo funcional, é um jogo de exercício, Então ela explora muito os objetos à volta dela. Então jogos de encaixe, jogos de montar simples, quanto maior o brinquedo, melhor para a criança. Os jogos de estimulação sensorial, todos eles são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Quando ela chega no período da representação, que ele coincide com o que nós chamamos de pré-operatório, ela vai brincar de representação, de tudo que for possível para ela. Profissões diferentes, papéis dos pais, pai, mãe, ela vai querer vestir, calçar o vestuário da família. E nesse período é fundamental que ela tenha contato com as histórias. A partir dos 7 anos de idade, isso é aproximadamente, ela vai desenvolver o jogo de regra. Então ela vai conviver inicialmente com regras simples. A partir de 2 até os 6 anos, a partir dos 7 ela já pode se envolver em regras mais complexas. Isso auxilia muito o desenvolvimento, especialmente no aspecto moral. Para estimular a brincadeira e desenvolvimento das crianças, os departamentos de Educação e Economia Doméstica criaram a Ludoteca da UFV, um lugar onde o brincar é o principal. Nesse espaço, existem diversas opções de jogos e brinquedos, além de salas de pintura, leitura, dramatização e uma área ao ar livre, onde os pequenos podem se divertir e aprender muito. A Ludoteca é um espaço de valorização do lúdico e de atividades artísticas culturais e tem como objetivo valorizar o brincar como forma de aprendizagem. Durante a semana, a Ludoteca atende crianças das escolas de Viçosa e da região, através de visitas agendadas previamente. Já aos domingos, o espaço que fica na Casa 1 da Vila Janete está aberto a toda a comunidade viçosense, das 3 às 5 da tarde. É um momento de interação entre a criança e a família. A gente propôs esse atendimento aos domingos por conta de que muitos pais trabalham durante a semana e não tem muito contato com as crianças. Então a gente deixa o espaço aberto para eles poderem vir juntamente com os filhos para poderem participar dessas atividades. Na Ludoteca, mães e pais podem brincar com seus filhos e aproveitar todo o acervo e a estrutura que o espaço oferece, como é o caso da Francis Mara, mãe do João Pedro, que veio ao local pela primeira vez e já se encantou. É um local de entretenimento, é gratuito, é preparado, tem uma variedade imensa aqui de ambientes de aprendizagem, não somente da brincadeira, mas o aprendizagem lúdico junto com os pais.
E é importante, principalmente, que se ofereça no dia de domingo, que é um dia onde as crianças não têm escola e também não tem muitas outras opções de lazer. Então aqui eu vi um lugar muito bom, é a primeira vez que eu venho, mas com certeza eu vou voltar mais vezes. Viu só como a criançada se diverte? Espaços como esse são essenciais para valorizar a importância das brincadeiras na infância. E como você viu na reportagem, a ludoteca fica na Vila Janete e o espaço pode ser usado gratuitamente pela população de Viçosa aos domingos. É das 3 às 5 da tarde. Agora vamos falar de um jogo bem antigo, mas que ainda hoje continua um mistério para muita gente. O xadrez é considerado um dos jogos mais complicados criados pelo homem. No tabuleiro, o raciocínio e a inteligência têm lugares de destaque. E para você que tem vontade de aprender a jogar xadrez, essa é a hora. Então se ajeita aí no sofá e pega o caderno para não perder nenhuma regra. O xadrez é um jogo de tabuleiro milenar, considerado arte, ciência e até mesmo esporte. Ninguém sabe quem foi o inventor, mas algumas lendas dizem que foi criado por um sacerdote indiano para aliviar a depressão de um poderoso rajá. Outras histórias dizem que foi criado para distrair os soldados gregos durante o cerco de Troia. Hoje se sabe que o xadrez foi criado no século VI d.C., na Índia mesmo, e a versão que todos conhecemos surgiu na Europa por volta do ano 1000. E desde esse tempo, já se falava sobre as virtudes do jogo. Na época, era usado para entreter a nobreza e ensinar estratégia militar. Isso porque o xadrez é a miniatura de uma batalha, disputada entre duas pessoas, num tabuleiro com 64 casas pretas e brancas e 32 peças idem. E até hoje, estudiosos acreditam ao esporte a capacidade de desenvolver o raciocínio lógico, tomada de decisões e disciplina, contribuindo tanto na vida intelectual como na pessoal. O objetivo do jogo é alcançar o xeque-mate, capturar a peça que representa o rei inimigo. Para ajudar nessa tarefa, cada jogador dispõe de 16 peças, que se posicionam e se movimentam de diferentes maneiras. O rei fica na retaguarda, ao lado da rainha, a peça mais poderosa do jogo. Ambos podem se movimentar em linha reta, em qualquer direção. A rainha se move quantas casas quiser, e o rei só pode se mover uma casa de cada vez. Ao lado deles, ficam os bispos, representando o poder da igreja. Eles podem se mover quantas casas o jogador quiser, mas apenas em sentido diagonal. Depois, vem o cavalo. Cada jogador conta com 2 deles, que têm uma particularidade. Eles só se movem em formato de L, 3 casas de cada vez. Nos cantos, ficam as torres. Elas podem andar quantas casas quiserem para frente, para os lados e para trás, mas nunca na diagonal. No pelotão de frente, temos os 8 peões. Eles representam a infantaria e só podem se mover para frente uma casa de cada vez, exceto no primeiro movimento, quando é possível andar 2. O jogador com as peças brancas começa a partida e a disputa avança com cada um fazendo suas jogadas. Até o xeque-mate, os jogadores devem capturar as peças inimigas que cruzarem o seu caminho, tomando o lugar delas no tabuleiro. O peão é o único diferentão, ele só pode comer uma peça que estiver na sua diagonal. E agora que você já sabe como, é só pegar seu tabuleiro e chamar um amigo para se divertir e exercitar o seu cérebro em uma partida de xadrez. Deu para aprender um pouco? Como você pôde ver, o xadrez é um excelente exercício mental e também pode ser utilizado pelas escolas como ferramenta para auxiliar no aprendizado dos alunos. No próximo bloco, vamos falar sobre outro jogo muito popular no Brasil e conhecer um personagem que entende tudo do assunto. Não sai daí que a gente já volta!